Olá, alunos! Estamos de volta aqui para mais uma aula para o concurso da Universidade Federal da Paraíba 2019. Nós vamos continuar aqui resolvendo questões de acordo com o edital, mas sempre lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso de informática para o concurso da Universidade Federal da Paraíba pode acessar o nosso site veonconcurso.com.br. O link está aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá para a questão de hoje então, acompanha comigo a leitura. A questão diz assim: assinale a alternativa que apresenta o nome do componente do computador evidenciado na figura a seguir. Letra A, disco rígido HD, letra B, pendrive, letra C, CPU, letra D, memória RAM e letra E, fonte. Bem, para descobrir isso, pessoal, vamos pegar cada uma dessas alternativas e visualizar elas para a gente depois dar a resposta correta. Então acompanha comigo. Percebe que esse desenho que aparecia ali na questão descreve uma unidade chamada unidade de disco rígido, ou também do inglês HD, que significa hard disk. E uma unidade de disco rígido é um dispositivo de armazenamento magnético que nós temos no computador, que faz a função de memória de massa, de memória auxiliar ou de memória secundária. Isso porque é no disco rígido que nós instalamos os nossos programas, gravamos a maior parte dos nossos arquivos. Então, o disco rígido é um dispositivo de armazenamento de dados para gravar arquivos e é um dispositivo de armazenamento magnético. E aí nós temos a imagem de um disco rígido aberto com seus discos que giram em alta rotação. Aqui esse braço que se movimenta à medida que os discos giram para realizar a leitura e a gravação dos dados na superfície dos discos do disco rígido. Vamos reconhecer outros também. Aqui eu tenho um exemplo de um pendrive, a imagem de um pendrive. Um pendrive é um dispositivo de armazenamento portátil que utiliza conexão USB e memória flash para armazenar os seus dados. Ele é um dispositivo de armazenamento eletroeletrônico, porque ele guarda os seus arquivos dentro de microchips de memória flash que estão aqui dentro do pendrive. Mas ele também é um dispositivo de armazenamento de dados. Dispositivo de armazenamento removível, porque a gente conecta na porta USB do computador, retira e pode colocar em outra porta USB de um outro computador, por exemplo. Aqui temos a ideia da CPU. CPU é a unidade central de processamento, é o processador do computador. Na verdade, é considerado o cérebro do computador, é onde os dados são processados de forma centralizada. Muita gente acha que o gabinete é a CPU, mas não. A CPU é o processador do computador. Esse processador vai dentro de uma placa chamada placa-mãe, e essa placa-mãe com a CPU é colocada dentro do gabinete, mas o gabinete não é CPU. A CPU, vou repetir, é a unidade central de processamento, é o processador do computador, é o cérebro do computador, é onde os dados são processados de forma centralizada. Aí a imagem de uma CPU. E temos também, a questão pede, sobre a memória RAM. Quando a gente fala sobre a memória RAM, ela é considerada uma memória de acesso aleatório. E aqui eu mostro um pente, um módulo de memória RAM. Essa memória, ela faz a função de memória principal do computador. É uma memória volátil, porque perde os dados na ausência de energia elétrica, perde os dados quando o computador é desligado. Mas por que ela é a memória principal? Porque ela armazena os dados que estão em processamento, os dados que estão em execução no sistema ficam armazenados nesta memória RAM. Considerada então uma memória temporária que armazena os dados que estão em processamento, que estão em execução, enquanto o computador está ligado. Quando eu desligo o computador, todos os dados da memória RAM, que é a memória principal, são apagados aí deste pente, desse módulo de memória RAM. Temos também a questão citando o termo fonte de alimentação. Fonte de alimentação, aqui eu mostro um exemplo, é justamente para fornecer a alimentação de energia elétrica adequada para cada dispositivo que está conectado no meu computador. Então fornece alimentação de energia para os dispositivos do computador com a voltagem, corrente e frequência adequada para esses mesmos dispositivos. Então ela vai fornecer essa alimentação de energia elétrica sempre adequada para diversos dispositivos conectados aí no meu computador. Bem, pessoal, como a questão colocou todos esses itens que eu mostrei na letra A, B, C, D, qual desses que eu mostrei que se refere à imagem que vocês têm aqui? Sim, a letra A de América, o disco rígido, que é uma unidade de armazenamento magnético, também conhecido como memória secundária, memória auxiliar ou de massa, que armazena um grande volume de dados e é capaz de armazenar os arquivos que o usuário usa no seu cotidiano, seus arquivos, à medida que o usuário instala seus programas, isso fica armazenado
instalado no disco rígido quando o usuário tem, é claro, um disco rígido. Ele é uma memória não volátil, porque ele não perde os dados na ausência de energia elétrica, ele não perde os dados quando o computador é desligado. Então aqui ficou a letra A de América, a resposta para essa questão. Certo, pessoal? Era isso então. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. E não esquece de ativar aquele sininho que tem ali para receber notificações de novas publicações. Espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!